Machado de Assis, mais um livro do Machado de Assis que eu li. O quarto livro dele que eu li, para dizer a verdade, tá? Já li até faz algum tempo. Resolvi trazer esse livro aqui para dar continuidade à playlist do Machado de Assis aqui no canal, tá? Eu estou falando do livro Yaya Garcia, do Machado de Assis. Mas antes de falar desse livro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Robert Jean e esse é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros. Agora que me apresentei, deixa eu pedir um favor, se inscreve no canal, que a sua inscrição é muito importante. Deixe o seu like é muito valioso. E também deixe o seu comentário, tá? Seu comentário ajuda muito o canal. Deixa aí a sua opinião sobre o Machado de Assis ou se você já leu esse livro ou pretende ler esse livro aí, tá bom? Deixe seu comentário que ele é muito importante. Agora, começando o conteúdo do vídeo, eu tenho que fazer um alerta para vocês, tá? É muito difícil falar desse livro sem passar algum spoiler. Então, naturalmente, no decorrer desse vídeo, surgirão alguns spoilers, tá? E eu peço que vocês me perdoem. Mas é óbvio que o final do livro eu não vou revelar para vocês, até porque eu não quero estragar a leitura de vocês desse livro aí, tá bom? Ao ler esse livro, tá, a gente percebe que há uma dificuldade em perceber quem de fato é o protagonista desse livro, tá? Você vai perceber que há um núcleo principal ali de cerca de 5 personagens ali que são os principais, tá? Dentre eles nós temos a Yaya Garcia, o Luiz Garcia, que é o pai da Yaya Garcia, o Jorge, a Valéria e a Estela. O Jorge é filho da Valéria e a Estela é a moça pelo qual o Jorge vai se apaixonar no começo do livro aí, tá bom? Todos esses personagens dali, eles estão de fato interligados entre eles durante a narrativa, tá? A Yaya Garcia é a que fornece o nome para o livro, então você vai pensar assim, ela deve ser a protagonista do livro. Para ela ser a protagonista, correto? Só que quando você lê o livro, você percebe que tem horas que ela nem é citada no livro, que fica um bom tempo sem falar dela. Inclusive ali, tem uma parte ali que fica focada até mais no Jorge, que daí você começa a ler e você começa a perceber, cara, eu acho que é o Jorge que é o protagonista desse livro. Então, vai ter essa dificuldade de perceber quem é o protagonista do livro, tá? Mas todos eles vão aparecer no enredo do livro, como eu falei para vocês. Então, o livro, ele começa ali nos apresentando um personagem chamado Luiz Garcia, tá? O Luiz Garcia, ele é um senhor viúvo, tá? Que tem como principal objetivo criar sua filha Yaya Garcia. Tá? O nome dessa protagonista não é Yaya. Yaya é um apelido que deram para ela. Só que no começo do livro é explicado o porquê desse apelido. Então o nome dela praticamente nem vai ser citado no livro, tá? Então eu vou me referir a ela como Yaya Garcia mesmo. Então esse Luiz Garcia, que quer criar ali a sua filha, ele tem alguns amigos que moram perto da casa dele. E dentre esses amigos estão ali uma senhora que também é viúva, chamada Valéria, e o filho dela, que é o Jorge, tá? E durante um dia lá, um dia qualquer desses, a Valéria, ela chama o Luiz Garcia para ir ali ter uma conversa com ela, para ir fazer uma ceia, um jantar ali com eles ali, que ela queria pedir um favor para ele, tá? E quando ele chega lá nessa ceia, nesse encontro lá com ela informa que ela quer pedir uma ajuda para o Luiz Garcia para que ele convença o seu filho Jorge ir para a guerra, tá? Então a Valéria quer que os filhos vá para a guerra e ela pede para o Luiz Garcia dessa força, convence lá, eu quero que ele vá para a guerra. E segundo ela, a justificativa é que isso era um dever de um cidadão, era um dever cívico, e também isso poderia trazer ali uma ascensão social para ele, né? Poderia colocar ele com um status ali na sociedade, né? Então ela queria que ele fosse para a guerra segundo esse motivo, né? Mas só que o Luiz Garcia, ele não é bobo nem nada, né? Por ele não ser bobo, ele já pensou ali, não, tem alguma coisa aí por trás disso aí, né? Eu acho que não é só isso. Então ele vai lá e ele conversa com o Jorge, bate um papo com o Jorge ali, tá? E o Jorge fala para ele sobre a guerra, fala que não tem muita vontade de ir, e ele tenta convencer, mas ele começa a conversar. E durante a conversa o Jorge explica para ele que ele tem uma paixão, que ele não quer ir para essa guerra porque ele tem uma paixão ali que é por uma moça, só que ele não chega a falar quem é essa moça. Ele só fala que ele está muito apaixonado e que ele quer ter um compromisso sério com essa moça. Então o Luiz Garcia, já esperto e inteligente, ele dá aquele start nele. Ah, então é isso daí, eu acho que tem a ver com isso. Acho que é esse o fator que está fazendo com que a Valéria faça com que o seu filho vá para a guerra. Então é por isso que ela quer convencer ele a ir para a guerra, porque ela quer separar esses dois, né? Então o Luiz Garcia fica meio assim, né, de conversar, tentar convencer ele ou não, né?
Mas quem é essa moça e por que a Valéria não quer que ela case com seu filho, tá? Essa moça, ela se chama Estela e ela até costuma frequentar a casa da Valéria ali. No caso, ela até mora ali porque ela é uma moça órfã de mãe, né? Então ela frequenta a casa da Valéria que meio que adotou ela. Só que a Valéria não quer que ela case com seu filho porque ela é de uma classe inferior à do seu filho, tá? Ela é de uma classe social mais baixa e na cabeça dela isso não vai fazer bem pro filho, vai fazer com que o filho perca oportunidades na vida, vai fazer com que ele não tenha um bom casamento com uma mulher da alta sociedade carioca daquele tempo. Então, esses são os empecilhos na cabeça dela. E perceba que para ela, ela prefere até que o filho dela vá para a guerra e corra risco de morrer, ao invés de casar com uma moça, entendeu? Tipo, então veja a futilidade do pensamento da Valéria nesse quesito aí. Mas o fato é que com a ajuda ou não do Luiz Garcia ali, com a ajuda do convencimento dele ou não, a Valéria por si só consegue convencer o Jorge a ir para a guerra. Então o Jorge ali de fato decide ir para a guerra, tá? Mas antes de ir para a guerra, ele vai lá e conversa com a Estela, ó, eu fico se você quiser, e não sei o quê. Só que ela meio que falou assim, não, então vá para a guerra, vá lá para a guerra, tá? Mas por que ela disse isso? A Estela, ela tem meio que, ela nutre um tipo de amor ali pelo Jorge. Só que ela também tem noção que eles são de classes sociais diferentes, tá? E ela sabe que esse relacionamento não tem condições de ir pra frente, então o que ela pensa? Ela não quer se casar com ele, por quê? Porque ela vai achar que isso é um favor, e ela não quer nenhum tipo de favor pra ela, só porque uma outra pessoa é de uma classe superior a dela, entendeu? Então meio que ela tem um orgulho próprio, e esse casamento ela já sabe que não vai acontecer, então ela meio que fala assim, não, então vá pra guerra e faça lá o que você tem que fazer, e daí que eu fico aqui, entendeu? Só que ela não falou ali, eu vou ficar aqui esperando você. Ela só fez com que ele vá até com meio assim de quê? De separar os dois já, de se desaproximar os dois ali. Ele vai estar na guerra e ela vai estar na casa dela, então isso vai causar uma separação e ela não vai nem precisar terminar com ele ali, né? Então o Jorge ele vai para a guerra e daí enquanto ele vai estar na guerra lá lutando, guerreando e pensando na Estela, a Estela vai estar em casa, só que a Estela não vai estar ali pensando nele, ela vai estar cuidando da vida dela, porque ela não morre de amores por ele por causa dessa dificuldade, né, por causa dessa separação no quesito da classe social aí, né. Então, a Valéria, ela vai perceber ali que o seu filho ainda morre de amores por ela mesmo, morre de amores pela Estela, mesmo ainda estando na guerra. E mesmo estando na guerra, então ela ainda quer fazer mais alguma coisa para dar fim nesse relacionamento. Então ela começa a planejar uma maneira de arrumar um casamento para Estela, para assim pôr fim nesse relacionamento de vez, tá? Então, ela começa a procurar pretendentes e uma hora ela acaba encontrando um pretendente. Ela apresenta nada mais, nada menos que o Luiz Garcia, o amigo dela e amigo do Jorge para Estela. Então a Estela começa a frequentar a casa do Luiz Garcia e começa a conversar com ele. No começo ali não surge nenhum relacionamento. Só que ela conhece a filha dele, a Yaya Garcia, e a Yaya Garcia gosta da Estela e ela se dá bem com a Estela. E as duas começam a conviver. E isso vai fazendo criar um laço entre o Luiz Garcia e a Estela, tá? E esse laço vai se tornando ali meio que um relacionamento, quando de fato o Luiz Garcia ali resolve pedir a Estela em casamento e a Estela resolve aceitar. A Estela, tipo, não aceitou o casamento porque simplesmente ali, porque ela amava. Não, ela aceitou o casamento porque era um casamento seguro, porque ela via que o Luiz Garcia era uma boa pessoa, ela gostava da Yaya Garcia, ela via que ela ia ter um bom companheiro ali na questão de morar com o Luiz Garcia. Então ela via que tinha um companheirismo, então ia ser um bom casamento, não é um casamento só visando o amor. Mas o fato é que ela aceitou esse casamento e resolveu se casar com ele, tá? E o Jorge lá sem saber de nada, enquanto isso a mãe dele ali planejando tudo contra ele, né? E também vale o fato de ressaltar que o Luiz Garcia até o momento não sabe que o Jorge é apaixonado pela Estela, pois quando ele conversou com o Jorge não revelou esse fato para ele, então até agora ele não tem noção dessa paixão, que essa paixão do Jorge era pela Estela, a mulher com quem ele vai se casar. Então, enquanto esse casamento da Estela com o Luiz Garcia está acontecendo, o Jorge ele tá na guerra, tá lutando, tá batalhando ali, tá crescendo no exército ali, porque tá já há algum tempo ali, alguns anos no exército, tá? Essa cena aí, todo esse acontecimento não tá ocorrendo aqui em meses, mas sim em anos, tá? Então ele tá lá lutando e tá crescendo, porque ele é um bom combatente na guerra, né? E de repente, um dos superiores dele percebe que ele tá lutando de uma forma mais, assim, com mais vontade, com meio que intenção, até parecendo que ele tá querendo se matar, ele tá indo
pra frente de batalha, pra linha de frente ali, com uma ferocidade fora do normal, tá? Ele tá guerreando, indo pra cima e sem medo de morrer, e o comandante dele começa a perceber, ué, mas por que ele tá assim? Será que tá acontecendo alguma coisa com ele? E de fato estava acontecendo, tá? No livro, nos é revelado ali que um pouco antes, ou enquanto ele estava na guerra, o Jorge recebeu uma carta do seu amigo Luiz Garcia. E o Luiz Garcia contou um monte de coisa. E entre essas coisas, ele contou sobre seu casamento e sobre seu casamento com a Estela. E quando o Jorge recebeu essa notícia, isso causou um tremendo impacto negativo nele. Foi nisso que ele surtou e resolveu ir para a linha de frente e lutar que nem um louco ali, batalhar mesmo pela vida ou pela morte, tanto faz como tanto fez, tá? Então, você vai perceber que ele tá ali mesmo furioso por causa disso daí, né? Ele tá totalmente descontrolado, né? Só que o fato é que mesmo com tudo isso, ele ainda teve a sorte e conseguiu sobreviver, né? Ele voltou da batalha lá e conseguiu ser promovido e várias promoções e cresceu ainda mais no exército ali, tá? Então, quando o Jorge volta da guerra, né, que ele volta para casa, a sua mãe já havia morrido, né? E ele também já tinha aquela notícia de que a Estela tinha se casado com o Luiz Garcia, né? Então agora ele tem que visitar os seus amigos, né? Porque ele ficou um bom tempo fora de casa durante a guerra, né? Então ele vai lá visitar os seus amigos, e dentre esses amigos está o Luiz Garcia. Ele não quer visitar o Luiz Garcia porque o Luiz Garcia casou com a Estela, né? Ele quer evitar esse constrangimento. Então ele posterga essa visita por um bom tempo, mas o fato é que ele tem que ir visitar porque não ficaria de bom tom se ele não fosse somente na casa do Luiz Garcia, né? Porque o Luiz Garcia poderia achar estranho. Então, depois de postergar, ele vai lá visitar o Luiz Garcia e começa a conversar com o Luiz Garcia lá, né? Conversa, troca uma ideia ali e de repente ele vê a Estela. E assim que ele vê a Estela, o coração dele bate mais forte, né? Porque ele ainda tem um sentimento, ele ainda nutre um sentimento pela Estela ali. Então ele fica ali, só que a Estela, quando vê ele, a Estela não reage da mesma forma. A Estela simplesmente reage normalmente e é totalmente fria com ele. E isso é um baque estrondoso no coração ali do Jorge, tá? Porque ele não esperava isso, ele não esperava essa frieza toda dela. Então ele sai da casa do amigo, do Luiz Garcia, ali totalmente transtornado, já com a ideia de voltar só daqui a um bom tempo a visitar o amigo, né? Porque agora ele iria evitar de toda a forma visitar esse amigo. Só que o destino prega algumas peças, né? E o destino tratou de pregar uma peça aí no Jorge. Por quê? O Luiz Garcia, ele fica doente. E quando ele fica doente, ele manda chamar um amigo para conversar com ele. E quem é esse amigo que ele manda chamar? É o próprio Jorge. Então o Jorge se vê novamente obrigado a frequentar a casa do Luiz Garcia. Quando ele chega lá, ele começa a conversar com o Luiz Garcia. E o Luiz Garcia acaba fazendo um pedido para ele. Ele pede mais ou menos assim, não foi exatamente essas palavras, não foram exatamente essas palavras que ele usou, tá? Mas eu estou aqui só para reproduzir, vou falar só para reproduzir para vocês mais ou menos o conteúdo do livro, tá? Então ele faz um pedido. Que pedido que ele faz? Ó, eu quero que você cuide da minha filha, ou que você cuide da minha esposa quando eu falecer, tá? Ou se eu ficar doente, tá bom? Porque pode ser que eu fique doente e não consiga mais cuidar delas. Então eu peço esse favor, que você auxilie elas aí, tá? Porque você é o amigo mais próximo que eu tenho. Então, diante desse pedido que o Luiz Garcia fez para o Jorge se vê obrigado novamente a frequentar mais vezes a casa do amigo ali, entende? E daí ele começa a frequentar ali outras vezes para visitar o amigo e para ver se está tudo bem e até para já começar a tentar ajeitar essas coisas se acontecer alguma coisa com o amigo, né? Só que durante essas visitas aí ele começa a notar uma coisa estranha que está acontecendo ali. Eu estou falando do jeito que a Yaya Garcia começa a tratar o Jorge. Durante essas visitas, a Yaya Garcia começa a tratar o Jorge de uma maneira meio ríspida, tá? É uma maneira meio arrogante, ruim, assim, dá respostas curtas e grossas para ele, e o Jorge não entende por quê. Então o Jorge conversa com ela, tenta entender e não consegue entender. Só que a história vai se desenrolar e nós vamos perceber que o que a Yaya Garcia sente pelo Jorge não é raiva, não é rancor, é uma paixão. Ela revela para o Jorge que ela está apaixonada pelo Jorge. E daí o Jorge fica um pouco confuso, né? E esse círculo amoroso também vai começando a ficar confuso, porque agora a Yaya Garcia gosta do Jorge, mas o Jorge gosta da Estela, que é casado com o Luiz Garcia, que é pai da Yaya Garcia. Então fica um círculo amoroso aí meio complexo, né? Só que esse círculo amoroso fica ainda mais complexo
quando surge um outro personagem nesse ciclo amoroso que é chamado Procópio Dias. Procópio Dias é um amigo da família de longa data. E o Procópio Dias, durante essas visitas que ele está visitando seu amigo também que está doente, ele revela que ele está apaixonado pela Yaya Garcia. E ele chega até a pedir ela ali em um relacionamento sério ali, um casamento futuramente, tá? E ele fala, e daí a Yaya Garcia, que tinha revelado que também gosta do Jorge, começa também a ficar em dúvida, será que eu me caso com o Procópio Dias ou eu me caso com o Jorge? Ela fica em dúvida, e o Jorge também está em dúvida, porque ele não sabe mais se ele gosta da Yaya Garcia ou se ele gosta da Estela. E esse ciclo amoroso complica ainda mais com o falecimento do Luiz Garcia, porque o Luiz Garcia ele se recupera da doença, só que logo depois o coração dele ficou fraco e ele acaba morrendo da mesma forma, tá? Então agora a Estela fica viúva. E a Estela fica ali viúva. E será que a Estela vai voltar a sentir alguma coisa pelo Jorge? Ou o Jorge vai escolher a Estela ou a Yaya Garcia? Ou a Yaya Garcia vai escolher o Procópio Dias ou o Jorge? O que vai acontecer, né? Então agora fica um pouco mais complicado, tá? Porque a própria Estela dá uma balançada quando a Yaya Garcia diz que gosta do Jorge, tá? Então, quem será que vai ficar com quem? Bom, a partir daqui eu já não posso mais estar dando para vocês, tá? Eu posso dizer para vocês que vai ter uma trama de amores aí bem complexa, que um vai ter que decidir, eles vão ter que se decidir quem vai ficar com quem aí, tá bom? Mas não vou revelar quem vai ficar com quem para não estragar a sua leitura, tá? Mas calma aí, que o vídeo ainda não acabou, tá? Eu quero falar mais algumas coisas sobre o livro, tá? Agora não sobre o enredo, mas sobre o livro em si, tá? Yaya Garcia é o quarto romance que o Machado de Assis escreveu, tá bom? Este é o último romance que pertence à fase romântica do Machado de Assis, tá? Podemos dizer que este romance é um romance de transição, pois ele está fazendo a transição da fase romântica para a fase realista do escritor Machado de Assis. Aqui neste livro, como de costume nas obras de Machado de Assis, apesar desse livro pertencer à fase romântica, você já encontra elementos da fase realista, como por exemplo a análise psicológica dos personagens. Você também vai encontrar aqui uma leve crítica social, como por exemplo no contexto ali em que a Valéria, mãe do Jorge, não quer que seu filho se case com uma pessoa de classe social inferior. E também ali na parte em que a Estela não quer se casar com o Jorge justamente por ela pertencer a uma classe social inferior e por ela se sentir ali, por ela sentir que isso ia ser um favor para ela. Então ela não quer esse casamento por causa dessa diferença social que existe entre eles. Falando um pouco dos personagens, eu gostaria primeiro de falar do personagem Jorge. Talvez até aqui ele seja o personagem mais bem desenvolvido, o personagem masculino mais bem desenvolvido do Machado de Assis, porque é costume do Machado de Assis descrever e construir personagens femininas bem complexas, inteligentes e interessantes, tá? Boas personagens femininas. Mas no caso dos homens, eles escrevem personagens masculinos bem duvidosos, como é o caso do personagem Félix do livro Ressurreição, que é um personagem problemático, ciumento e totalmente paranoico, tá? Mas aqui com o Jorge não, com o Jorge ele descreveu um personagem agradável, tá? Bem construído, que tem uma idealização de amor ali pela Estela no começo do livro, tá? Ele é um personagem que tenta lidar com esse amor, tenta lidar com seus sentimentos da melhor maneira possível. Então eu estou comparando isso com os livros que eu já li do Machado de Assis, tá? Que são 4 livros que eu li até agora, né? Que são os livros ali Ressurreição, o livro A Mão e a Luva, Helena e agora esse livro Yaya Garcia. De todos esses livros aí, o melhor personagem masculino, na minha opinião, foi o Jorge. Agora falando das personagens femininas, como de costume, tá? São duas personagens muito bem construídas, que são a Yaya Garcia e a Estela, tá? Ambas são bem construídas, sabem o que querem e são bem inteligentes, tá? Ambas são agradáveis à sua maneira. A Yaya Garcia ela é mais solta, mais espivetada, enquanto a Estela ela é mais contida, tá? Mas ambas são inteligentes e sabem ali, tendem a entender os seus sentimentos e qual o seu papel na sociedade na época em que elas viviam. Por fim, mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui, para encerrar o assunto já, é sobre a Guerra do Paraguai que foi citada no livro, tá? Essa Guerra do Paraguai é a guerra onde o Jorge luta. No livro ali não é aprofundado muito sobre a guerra, tá? Mas é citado o nome de algumas batalhas dessa guerra. E só pelo fato de citar o nome das batalhas e o nome da guerra já me prende no livro, porque eu gosto de história do Brasil, tá? E essa Guerra do Paraguai foi um evento muito importante, um acontecimento muito grande que aconteceu aqui na América do Sul, tá? Essa guerra ela envolvia ali uma aliança em que o Brasil fazia parte, que era a aliança que pertencia ali ao Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, tá? E eles brigavam ali pela região do Prata, ali, que era uma região estratégica para navegação. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro?
Se vocês já leram, deixa aí nos comentários, deixa aí também a sua opinião sobre esse livro, ou se você já leu algum outro livro do Machado de Assis, tá bom? Agora, deixa eu pedir um favor para vocês, se inscrevam no canal, que a inscrição de vocês é muito importante para o canal crescer. Aproveita, deixa o seu like é muito valioso para este canal. E se você gosta do Machado de Assis, continue acompanhando o canal, que futuramente eu trarei outros vídeos sobre outros livros do Machado de Assis por aqui, tá bom? Aproveita também e já confere a playlist que tem no Machado de Assis aqui no canal. Já tem uma playlist com outros 3 vídeos do Machado de Assis, tá bom? Deixa a sua opinião e deixa o seu like lá também. E lembre-se, uma visualização sua em algum outro vídeo do canal ajuda muito o canal. Então vai lá e confere outros vídeos do canal para ajudar o canal. Deixa o seu like lá e deixa a sua opinião, que eu vou ficar muito feliz, tá? Por esse vídeo era isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.